Oi, oi! Eu sou a Mari. Se você não me conhece, eu falo sobre entretenimento aqui no YouTube. Então, se você se interessa por entretenimento, por séries, por músicas, por filmes, eu já quero te convidar para se inscrever no meu canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, porque me ajuda muito. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre a série Emily em Paris. Emily em Paris é a mais nova série do produtor Darren Star, criador de Sex and the City e de Younger. Porém, enquanto Sex and the City e Younger se passam em Nova York, Emily em Paris tem como pano de fundo Paris. A mais nova série da Netflix é protagonizada pela Lily Collins, conhecida por filmes como Simplesmente Acontece, Espelho, Espelho Meu e Cidade dos Ossos, a tentativa de adaptação cinematográfica da série de livros Os Instrumentos Mortais. E aqui ela interpreta Emily Cooper, uma jovem mulher que mora em Chicago, tem um namoro estável e trabalha na área de marketing. Ela está prestes a receber uma promoção no seu emprego, já que a sua chefe, interpretada pela maravilhosa Kate Walsh, de Grey's Anatomy e 13 Reasons Why, vai se mudar para Paris para levar um olhar americano para a agência de marketing francesa que acabou de ser comprada pela empresa em que ela trabalha. Entretanto, perto da mudança, a chefe dela descobre que está grávida e decide continuar morando nos Estados Unidos. A Emily, então, aceita a oportunidade de virar sua vida de ponta cabeça e deixar tudo para trás quando oferecem para ela a vaga em Paris. Parece um verdadeiro sonho, né? E acho que realmente é um sonho 99% do tempo. O único probleminha é que a Emily não fala francês e entende muito pouco da cultura do país para onde ela está se mudando. E por isso, ela vai ter que ralar bastante para deixar de ser vista como a jovem americana inconveniente e indesejada pelos seus colegas de equipe. Essas diferenças culturais são muito fortes na série. A gente vê o choque cultural entre a Emily e todas as pessoas que ela conhece na França o tempo todo. Isso chega a ser até bastante estereotipado por vezes. Na série, os franceses são zero receptivos, tratam a Emily mal sempre que tem oportunidade, não começam seu dia de trabalho muito cedo, não usam tanto as redes sociais. Mas, apesar desse exagero, tudo isso ajuda a construir a história com bastante humor, então acho que acaba sendo justificável. A primeira temporada da série tem 10 episódios, de aproximadamente meia hora cada episódio. E eu preciso confessar que eu não me importaria se a gente tivesse o dobro de episódios. Eu nunca vi Sex and the City, mas eu sou uma grande fã de Younger. Eu comecei a assistir Younger logo que a série estreou, porque eu sabia que a Hilary Duff estaria no elenco da série. E eu sou apaixonadíssima pela Hilary Duff há mais de, 15 anos. Então eu sempre tento acompanhar o trabalho dela da maneira que eu posso. As minhas expectativas antes de começar Younger não eram tão altas. Eu só estava feliz por ver uma artista que eu gosto muito de volta na televisão. Mas a série foi uma surpresa tão grata que acabou se tornando uma das minhas séries favoritas. E é inevitável observar algumas semelhanças entre a construção de narrativa do Darren Star em Younger e em Emily em Paris. As duas séries têm parte da sua narrativa focada no ambiente de trabalho. Enquanto a protagonista de Younger, a Liza, trabalha numa editora de livros, a Emily trabalha numa agência de comunicação e marketing. E os seus respectivos empregos criam as mais diversas situações para as personagens ao longo dos episódios. Usar o trabalho como parte da narrativa é uma característica muito presente nas produções do Darren Star e é uma coisa que eu gosto muito, porque ajuda a gente a entender, a ter uma visão maior sobre algumas áreas de trabalho, né? E particularmente como uma pessoa que trabalha com comunicação, que é formada em comunicação, ver a Emily desempenhando essa profissão é bastante interessante para mim. Um outro ponto que as duas séries têm em comum é que tanto a Liza quanto a Emily acabam lidando com romances, de certa forma, proibidos. Talvez proibidos não seja a palavra mais adequada. Talvez relacionamentos muito complicados soem melhor. A Liza, de Younger,
se relaciona com um homem muito mais jovem do que ela e depois acaba se relacionando com seu chefe. Enquanto a Emily acaba desenvolvendo sentimentos pelo seu vizinho, e ao longo dos episódios a gente descobre por que esse possível romance entre os dois não é exatamente a melhor ideia do mundo. Eu não vou contar pra vocês porque seria spoiler e esse é um vídeo sem spoilers. Além disso, tanto a Liza quanto a Emily têm chefes peculiares e chefes que elas tentam agradar, impressionar e conquistar ao longo dos episódios. As duas séries também apresentam personagens de apoio à protagonista muito interessantes. E eu acho que a gente pode falar isso de todos os personagens de forma geral, mas eu quero dar ênfase para as amigas das protagonistas. Em Younger, a gente tem a Maggie e a Kelsey, e quem assiste Younger vai entender o que eu tô falando. Aqui, em Emily em Paris, a gente tem a Mindy, que a Emily conhece num parque, e a gente tem também a Camille, que ajuda a Emily a comprar flores em uma floricultura. A Emily se aproxima das duas e aos poucos a gente conhece mais sobre os conflitos dessas personagens também. Nas duas séries, as cidades agem como personagens na trama. Da mesma forma que Nova York é parte efetiva da história de Younger, Paris é parte efetiva da história de Emily em Paris. A cidade ajuda a criar ambientação e dá vida a cada uma das cenas. Um outro elemento que é bastante presente nas séries do Darren Star são os figurinos impressionantes. Sempre extremamente elegantes, estilosos e por vezes ousados, os looks das personagens chamam muita atenção. Além disso, as duas séries conseguem incorporar as redes sociais na narrativa. E Emily em Paris faz isso de uma forma ainda mais intensa do que Younger, considerando que a Emily decide registrar sua vida em Paris através de uma conta no Instagram, e isso faz com que ela acabe se tornando uma influencer digital. Por último, Emily em Paris, assim como as outras séries do Darren Star, apresenta situações cômicas e inusitadas ao longo da história. Eu ri de gargalhar várias vezes ao longo da minha maratona de Emily em Paris. Eu ri porque eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo com a Emily ao longo dos episódios. Eu ri porque realmente o que estava acontecendo com ela era muito engraçado. Quando eu vi a premissa de Emily em Paris e eu descobri que a série era do Darren Star, eu sabia que eu precisava assistir essa série e eu sabia também que provavelmente eu gostaria de falar sobre ela aqui no canal. Eu sei que eu não ando falando tanto de séries por aqui ultimamente. Os vídeos de música acabam me trazendo mais retorno e eu já entendo o que eu gosto ou não de fazer com os meus conteúdos de música. E eu acho que para séries isso ainda está em construção. Mas eu não quero de forma nenhuma parar de falar de séries aqui no meu canal, porque eu sou apaixonada por séries, é uma parte muito significativa do meu dia a dia, da minha vida, então eu não vou parar de falar. Eu só tô tentando descobrir, entender quais séries fazem mais sentido pra mim, sobre quais séries eu quero realmente falar aqui pra vocês. E essa série em particular, Emily em Paris, me deixou muito animada. Então eu achei que valia a pena trazer a minha opinião, compartilhar a minha opinião sobre ela aqui nesse vídeo. Um outro motivo que me chamou bastante atenção e que me convenceu a assistir Emily em Paris foi a Lily Collins. Eu acho ela incrível, acho ela uma fofa e tudo que eu vi dela até hoje eu gostei muito. Aqui, ela interpreta a Emily, a protagonista, e ela também atua como produtora da série. E ela tá incrível no papel. Eu amo as expressões que a Lily faz, principalmente quando a Emily tá sozinha, quando a Emily tá reagindo ao que acontece ao redor dela e ninguém tá olhando. Eu me identifico muito. Além de tudo isso, Emily em Paris é uma série leve e gostosa de assistir. E claro, tem tudo o que a gente ama em comédias românticas. Se você é apaixonado por comédias românticas, assista Emily em Paris. Isso significa que a série é cheia de clichês? Sim. E talvez essa seja a melhor parte. Romances, empecilhos, situações engraçadas, inacreditáveis, o emprego dos sonhos, uma vida dos sonhos, tudo isso faz parte da narrativa de Emily em Paris. E tudo isso faz a gente se apaixonar pela série.
Mas a série é absolutamente perfeita e só tem pontos positivos? Não. Eu consigo pensar em algumas coisas que me parecem irreais demais ou que não me agradam 100%. Por exemplo, pessoas e oportunidades simplesmente aparecem na vida da Emily sem muitas explicações elaboradas. Ela conhece um homem bonito atrás do outro e contatos profissionais caem no colo dela. Isso não necessariamente é algo que me incomoda, porque é o tipo de coisa que tudo bem acontecer numa comédia romântica, mas é algo em que eu reparo. Um outro exemplo disso é como a Emily consegue encontrar soluções muito rapidamente para os problemas que surgem na vida dela ou para os problemas que ela mesma causa na vida dela. Grandes problemas são solucionados com muita facilidade. Mas, de novo, não necessariamente me incomoda, eu só percebo tudo isso. Outras duas coisas que me parecem um pouco irreais são o crescimento muito rápido da Emily no Instagram. Na vida real as coisas levam muito mais tempo e exigem muito mais esforço. E 2, a americanização das relações entre os personagens em alguns momentos. A série acerta em muitos pontos quando a gente pensa que é uma produção norte-americana que se passa na França. Mas algumas outras coisas me incomodam um pouquinho. Por exemplo, personagens franceses conversando entre si em inglês. Quando a Emily está presente, isso é justificável, já que ela não fala francês, então todo mundo conversa em inglês para que ela possa entender. Mas, em cenas de outros personagens, quando outros personagens estão interagindo sem a presença da Emily, eu gostaria que o idioma fosse mais explorado, mais aproveitado. Acho que faria mais sentido. Atrelado a isso, como eu já disse, a França e os franceses são representados de uma maneira bastante estereotipada. Mas, considerando que tudo isso deixa o humor da série ainda mais afiado, dá pra deixar passar. Com tudo isso dito, e apesar desses pequenos pontos negativos, Emily em Paris ganhou meu coração. É exatamente o tipo de série que eu mais gosto de assistir. Tem romance, tem humor, tem personagens cativantes, tem boas histórias. Fez o meu coração ficar quentinho e me deixou com vontade de assistir mais e mais. Quando o último episódio acabou, eu realmente fiquei triste porque eu poderia continuar ali assistindo por mais horas e horas a história da Emily. Então é por isso que eu espero, de coração, que a série seja renovada para uma segunda temporada pela Netflix. E você que está me assistindo, já viu ou pretende ver Emily em Paris? Me conta nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se ele foi, não se esqueça de deixar um joinha aqui embaixo e aproveita também para se inscrever no canal para você não perder os próximos conteúdos. Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima!